minha galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início mais a uma aula, né? Nossa aula de geografia. Como de costume, a tia Osana sempre gosta de corrigir as atividades que passa, né? Então, vamos corrigir a nossa atividade anterior que eu passei para vocês, lembra? Espero que todo mundo tenha feito. Vamos lá. Questão que eu passei do dia 20 para vocês, gente. A pergunta era: o que aconteceu após a Conferência de Berlim em 1884 e 1885? Vocês iriam encontrar na página 54. Na página 54, no segundo parágrafo, vai explicar bem direitinho o que seria essa conferência. Após a Conferência de Berlim, em 1884 e 1885, quando as nações europeias dividiram os territórios de continente africano entre si, houve um momento de calma entre os europeus, mas que não foi suficiente para impedir as tensões geográficas entre as potências europeias, levando à eclosão da Primeira Guerra Mundial e, como consequência, à Segunda Guerra Mundial. Certo? Essa era a resposta da pergunta de número 1. Na questão de número 2, a pergunta era: qual o papel dos Estados Unidos após ter liderado os blocos capitalistas na União Soviética e estar à frente do bloco de países socialistas? E como essa disputa foi chamada? Na página 55, vocês iriam encontrar, bem no penúltimo parágrafo, perdão, gente. Diz assim, o papel dos Estados Unidos era de barrar o avanço socialista em todo o mundo, tanto pela força militar, apoiando os seus aliados, quanto pelo poder econômico. Se vocês tiverem acrescentado mais alguma coisa, sem problema. Se tiver colocado só isso, ok também, tá certo? A questão de número 3 diz assim, como ficou conhecido os dois períodos de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética? Vocês iriam encontrar na página 56. Nessa página 56 que diz assim, os dois períodos. Pode ser dividido em dois períodos, o período de tensão e o período de distensão. Ok? Se você tiver acrescentado mais, se vocês tiverem acrescentado mais alguma coisa, sem nenhum problema. Ele está pedindo os dois períodos, foi exatamente os períodos de tensão total, né? E o período de distensão, ok? A questão de número 4 diz assim, gente, quais foram os 20 países de maiores forças militares no mundo em 2017? Na página 60, ele diz bem direitinho quais foram esses países. Inclusive, foram bastante países. Foram 20 países, né? Aí vocês iriam escrever cada um deles: Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França, Reino Unido, Japão, Turquia, Alemanha, Egito, Itália, Coreia do Sul, Paquistão, Indonésia, Israel, Vietnã, Brasil, Taiwan, Polônia e Tailândia, ok? Foram esses 20 países. A questão de número 5, a pergunta é: qual foi o principal produto brasileiro a ser exportado mais de 3 décadas e quando deixou de ser? Bom, ele deixou de ser mais importante, né? Ou melhor, mais importado. Porém, ainda é um produto muito utilizado, né? Não precisava nem vocês irem pesquisar, pelo que a gente já estudou, a gente já sabia, desde as aulas anteriores, né? Mas na página 68, ele diz com mais abrangência. Que produto foi esse? Todos nós temos nossa cozinha no nosso dia a dia. E é muito gostoso. Lembra que a tia Osana sempre gosta de falar desse produto. Que produto foi esse, gente? Tem a fotozinha aí. O café, sem sombra de dúvida. Aí, ele deixou de ser, digamos assim, mais exportado por volta da década de 1920. Ele foi de 1840 a 1850 até a década de 1920. Aí, após, foi diminuindo mais devido às concorrências, ok?
A questão de número 6, a pergunta é: o que gerou a crise de 1929? Na página 69 tem dizendo. O que foi que gerou, gente? Vamos ver aqui, ó. No terceiro parágrafo vocês encontram, ó, a crise de 1929 gerou uma onda de industrialização no Brasil devido ao direcionamento dos capitais do café para outras atividades econômicas, ok? Se tiver acrescentado mais alguma coisa, sem nenhum problema, tá certo? A questão de número 7, a pergunta é, ó, quem foi o último presidente da ditadura militar no Brasil em 1985? Na página 70 tem dizendo, inclusive tem a foto do cara. Abaixo da foto vocês irem encontrar. Quem foi ele? Foi João Batista Figueiredo. Ele foi o último presidente da ditadura militar no Brasil em 1985, ok? Nessa figurazinha abaixo na página 70, tem dizendo bem direitinho, e mais adiante também falava sobre ele, ok? A questão de número 8 era simplesmente para vocês definirem essas 4 siglas abaixo. A primeira sigla era o TNP, que vocês iriam encontrar na página 57. Tia, por que a senhora vai sempre passando? Para que fica melhor de vocês entenderem. Eu gosto de orientá-lo, porém é responsabilidade de cada um fazer, tá certo? Ó, o que significa a sigla TNT? Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O B, que estava na página 58, que é o CEI. O que significa, tia? Comunidade dos Estados Independentes, ok? E OMC, tia, na página 61, tem dizendo o que significa OMC? Organização Mundial do Comércio, ok? E o último, que está lá na página 65. Tia, o que significa PNB? Produtos Nacional Bruto. Lembra que a gente trabalhou sobre PIB? Não é bem parecido? A diferença é que é Produto Nacional Bruto. PIB era diferente, um pouco, né? Mas estávamos falando também de produto. A diferença é que era produto internacional. E esse aqui está falando de produto nacional bruto. Ok, galerinha? Essa foi a atividade, a correção dela. E a gente não pode parar, temos que dar continuidade, não é isso? E para a gente dar continuidade, vocês vão continuar com o livro de vocês. Ixi, desculpa, eu não fiz o que eu sempre gosto de fazer, ó. O livro de vocês. Mas eu acredito que vocês estão com eles. Vocês são fera. Bom, gente, agora como eu gosto de dar uma pequena resumida, sempre no que a gente vai trabalhar, dessa vez não é diferente. Fizemos a correção e dando continuidade no mesmo capítulo. Vai falar ainda sobre o mundo mosaico mundial, né? Eu botei 3 tópicozinhos que vocês vão ler. Esses 3 tópicos que vai falar sobre instituições e organizações mundiais e oficiais, que é onde vai falar sobre a UNGO. O que é a UNGO, tia? Lembra que a gente, em uma aula passada, a gente já trabalhou sobre o que é a ONG. O que significa ONG, tia? Organização não governamentais. Lembra que a gente trabalhou sobre isso aí? Qual é o objetivo da ONG, tia? Ela é feita só por elas mesmas? Não. A ONG ela foi criada exatamente para fazer o quê? Para resolver os problemas das nações. Foi uma luta que, inclusive, na página 74 fala bem direitinho. As nações só ocorreram, que ela teve uma luta enorme, porém, ela foi ocorrida 18 de abril de 1946, mas ela foi realmente só colocada em assembleia e resolvida tudo mesmo ela foi iniciada em 1945, mas ela foi só colocada em prática já para ser resolvidos os problemas mundiais, por isso que é ONG, em 1946, certo? E ela tem muito poder, a ONG, tanto a ONG quanto a ONU, né?
A ONU é a Organização das Nações Unidas e a ONG é a Organização Não Governamentais. Tia, ambas são ligadas, com certeza, sem sombra de dúvida, tá bom? Quando você for ler na página 74 e 75, você vai entender melhor, certo, galerinha? O segundo tópico é falando sobre as nações internacionais. Aí que vai lá para a página, entre a página 76 e 77, que ela ainda vai dar continuidade sobre a ONG, sobre as organizações não governamentais, e a ONU e as organização não governamentais, perdão. E mostra cada uma dessas siglas, o que cada um desses países representa. Tem as siglas aí, vocês vão ler para compreender melhor. E o último tópico vai falar de um assunto que a gente já tinha trabalhado também nas aulas anteriores, que trabalhamos até sobre o 11 de setembro, lembra? Então, na página 78, ele vai falar sobre o terrorismo. O que seria esse terrorismo? Ele está ligado ao quê, gente? Primeiro, na violência imensa, né? Por isso a própria palavra é terrorismo, né? O terrorismo está relacionado à utilização da violência física e psicológica, né? Vocês vão ler com bastante atenção, inclusive o Brasil tem uma grande influência nessa palavrazinha, terrorismo. Inclusive, mostra bem que no quadrozinho, na página 78, que vocês vão ver bem direitinho, os islâmicos, eles são influentes demais. Aliás, eles que têm uma parte para influenciar os brasileiros na questão de terrorismo, né? É triste, mas é verdade, é realidade. Quando vocês lerem, vocês vão compreender melhor, tá certo? Em seguida, vocês vão responder a atividadezinha da página 79 e 80, que vai falar desses 3 pontozinhos que eu acabei de abordar, tá bom? Uma pequena introduçãozinha que eu sempre gosto de fazer, mas vocês vão ler e vão compreender. E na próxima aula aí a gente faz a correção, tá certo, meus amores? E, gente, mais uma vez, reforçando, me mande as atividades feitas para que eu possa te avaliar. E se identifique, né? A tia Osana, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, eu não sei adivinhar. Deus proíbe, né? Então, identifique, por favor, e me mandem atividade. Tem alunos ainda que eu não corrigi nem a primeira. E isso não é legal. Tia, mas a senhora não faz a correção? Todas as aulas faça a correção? Sim, mas antes tem que me mandar para mim ver que você realmente fez. Tia, não vou fazer não, tá errada. Então, se você, mesmo você tendo feito e tendo errado, é sinal de que você tentou. O que não dá é para fazer, ficar com as questões em branco esperando só a minha correção. Não é legal, gente. Tá certo? Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no privado, eu estou aqui para isso. Tá bom? Então, cheiro, boas aulas, bom estudo e se esforce, gente. Breve estamos, nos abraçando, viu? Eu amo vocês.